Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos já avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, conforme o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava orando fora. Estava fora orando. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se e o temor apoderou-se dele. O anjo, porém, lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já antes de nascer, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para deixar ao Senhor um povo preparado. Para deixar ao Senhor um povo preparado. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós nos encontramos neste lugar. Em teu nome que nos reunimos nessa noite. Em teu nome que saímos das nossas casas, caminhamos até este lugar. Em teu nome que permanecemos aqui até este momento. E é em teu nome que nessa noite eu ministro a sua palavra. É no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. O nome ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. É em teu nome que nos reunimos, Pai. E é no teu nome que eu abro a minha boca nessa hora. É para pegar a palavra que o noivo me confiou à sua noiva. Então, Espírito de Deus, tu já se move em nosso meio. E é o Senhor quem ministra os corações. É o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que move as terras do coração. É o Senhor, é o Espírito Santo que se move em meio ao caos e coloca
clamo agora ao teu Espírito, que vai colocando as coisas no lugar nessa noite. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade. Liberdade para agir em nosso meio. E no nome de Jesus eu repreendo toda a ação do inimigo, toda a tentativa do inimigo de roubar a palavra que será ministrada nessa noite. E no teu nome, nós trazemos cativa a obediência de Cristo, toda mente e coração nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus me deu um tema para essa mensagem. E é o tema para o mês de março. E o tema que Ele me deu foi orações alinhadas. Liberam o espírito profético e trazem respostas. O texto que nós lemos foi escrito por Lucas. E a intenção de Lucas ao escrever esse texto foi contar para o seu amigo Teófilo as coisas que ele ouviu dizer a respeito de Jesus. Lucas, ele não foi uma testemunha ocular. Lucas, ele não viveu o tempo que Jesus viveu na terra. Mas ele foi ensinado e ele ouviu de pessoas que estiveram com Jesus. E ardia no coração de Lucas a vontade de espalhar a boa nova do Evangelho. E ele escreveu com a intenção de uma pessoa. Mas Deus usa a intenção do nosso coração, pequena, porque somos falhos e humanamente limitados. Mas o nosso Deus usa a intenção do coração para que esse evangelho chegasse até nós no dia de hoje. Na limitação de Lucas, ele escreveu para Teófilo, mas na amplitude dos pensamentos de Deus, que são maiores do que os nossos, essa palavra é ministrada hoje, no dia 3 de dezembro de 2024. Porque os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E aquilo que Ele determinou para nós não desceu ao nosso coração, mas Ele nos revela na noite desse dia. Eu sempre amei o texto de Lucas e muitas das vezes eu não entendia o porquê de não conseguir sair desse texto. Até que o Senhor me revelou e trouxe ao meu coração o meu ministério como sendo um ministério profético. E eu entendi que quem carrega um ministério, seja ele profético, apostólico, evangelístico, ele carrega uma mensagem. E eu carrego uma mensagem dentro do meu coração. E a mensagem que eu quero trazer hoje, nessa noite, para a igreja, é a mensagem do incenso da oração. É a mensagem da igreja que ora, da igreja que busca, da igreja que clama, da igreja que procura conhecer qual é a vontade do Pai. A igreja que ora, que busca saber o que é que o Senhor está fazendo nesse tempo. A igreja que quer participar daquilo que Ele quer fazer. E Lucas, ele começa a escrever, e quando ele começa a escrever o Evangelho de Jesus Cristo, ele não inicia com Jesus Cristo, ele não inicia com uma genealogia de Jesus, ele inicia falando de um precursor. Ele inicia falando de alguém que iria preparar um caminho para que Jesus chegasse e pudesse fazer aquilo que ele veio para fazer e cumprir o seu mandamento e cumprir o seu chamado. E nós, como igreja, somos chamados como precursores até que ele venha. Até que ele retorne à terra. Até que ele volte.
João Batista, ele foi o precursor, ele foi aquele que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E Lucas, ele começa falando não apenas de João, mas ele começa falando de uma família que não tinha perspectiva de talvez receber o sonho do seu coração. Porque Lucas, ele vai falar de um homem e de uma mulher justos, íntegros, obedientes, mesmo antes de viver aquilo que desejava o seu coração. Um homem e uma mulher que talvez, e a sociedade dizia que não podiam ter filhos, porque mais à frente a palavra de Deus vai dizer, Isabel, aquela que era considerada estéril. Então, muitas das vezes, queridos, as pessoas vão olhar para a nossa vida. Muitas das vezes, as pessoas ao nosso redor vão olhar para a situação que nós estamos vivendo e vão considerar a situação como uma esterilidade. Vão olhar para nós e vão ver alguém estéril, alguém que não frutifica. Mas é porque eles não têm o olhar do Senhor, porque Deus, ele não se importa, ele não está interessado em cumprir o tempo da terra ou em satisfazer expectativas humanas. Ele está interessado em corações alinhados para cumprir o seu propósito. Esse é o interesse do céu. Corações alinhados permanecem alinhados, mesmo que o tempo passe. Mesmo que as expectativas se frustrem. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Mesmo que os olhares ao redor só veem frustração e julgamento sobre a nossa vida. Deus está interessado em homens e mulheres que mantêm o seu coração alinhado. O seu coração justo. O seu coração irrepreensível, o seu coração obediente aos mandamentos e preceitos do Senhor. Ainda que o tempo tenha passado. E a palavra de Deus, ela vai dizer que João, que Zacarias e Isabel permanecem assim. E chega um dia que ele está cumprindo o seu sacerdócio. E cumprir o sacerdócio naquele tempo era entregar sacrifícios, oferendas, ofertas, incenso da oração. E a palavra de Deus vai dizer lá no Antigo Testamento que o incenso ele precisava ser aceso de manhã e ao cair da tarde. 2 vezes por dia o incenso da oração precisava ser aceso. Se recolhia a cinza e renovava o incenso. E o incenso da oração. E Lucas, ele vai relatar que eles eram avançados em idade. Mas Zacarias estava exercendo o seu sacerdócio. Zacarias estava exercendo o seu chamado. Zacarias estava fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E a palavra de Deus diz que cabe a ele por sorteio, naquele tempo, ir para um lugar mais profundo. Coube a Zacarias naquele dia entrar e acessar um novo nível. Coube a Zacarias por sorteio naquele dia acessar uma nova visão daquilo que o céu estava trabalhando para realizar na terra. E Lucas, ele vai dizer que era costume sacerdotal acender o incenso, oferecer o incenso. E chegada a hora,
nem antes e nem depois. Mas quando chegou a hora, toda a multidão estava do lado de fora. A multidão estava no átrio. A multidão orava do lado de fora. Mas Zacarias entra. Zacarias vai a um lugar mais profundo. Zacarias entra num lugar de mais intimidade. Zacarias se aproxima mais da presença. Zacarias, ele entra num lugar que tem mais intimidade com o Senhor. E a palavra, ela vai dizer que enquanto o povo ora do lado de fora, aquele que acessa um lugar mais profundo tem uma visão de um anjo. Quando ele acende o incenso da oração, quando ele entra no lugar da oração, quando ele entra no lugar de se render, quando ele entra no lugar da intimidade, no lugar da comunhão, quando ele entra no lugar de acessar a vontade do Pai, o anjo aparece de pé diante dele, à direita do altar, e diz para ele: Zacarias, não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. Zacarias, não temas, porque ainda que tenha passado o tempo, você tem incenso de oração. Ainda que tenha passado o tempo, você tem crédito no céu. Ainda que tenha passado o tempo, você perfumou o céu com o teu incenso durante todos esses anos. E como o William declarou aqui no primeiro dia, o céu não deve nada para ninguém, queridos. O céu não deve nada para ninguém. A tua oração no lugar secreto não é em vão. A tua oração, a tua busca, o teu clamor, o teu lugar de intimidade não é em vão. A tua oração, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: a tua oração não é em vão. A tua busca não é em vão. Obrigada, pastora. Não é em vão. Só que quando o anjo diz para ele: a tua oração foi ouvida. Eu estava lendo esse texto e o anjo não fala assim: a tua oração foi ouvida, e dá um tempo para Zacarias assim, trazer, né, para a terra o que aconteceu. Não dá o tempo para ele pensar. O anjo diz para ele: não temas, a tua oração foi ouvida. A tua mulher Isabel dará à luz um filho. Você vai botar o nome dele de João. Você vai ter satisfação e alegria nele. Muitos se alegrarão no teu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. E aí, o anjo vai desenvolvendo o propósito. Porque muitas das vezes, queridos, a gente acha que a nossa oração, ela só tem poder no âmbito natural. A gente acha muitas das vezes que a oração que a gente faz no secreto, ela só tem poder para satisfazer aquilo que é a nossa vontade. Mas aqui o céu está nos dizendo nessa noite, é que quando o Espírito de Deus nos move a entrar no lugar da oração, é porque Ele tem propósito na nossa oração. Ele tem propósito. E aí o anjo vai dizer: eu ouvi a tua oração, mas não é apenas para satisfazer o desejo do teu coração, não. Eu ouvi a tua oração para cumprir um propósito na terra. Eu ouvi a
Então, o que nós precisamos aprender aqui nessa noite, em primeiro lugar? Que para minha oração ser ouvida, ela precisa ter propósito. Para minha oração ser ouvida, para que a minha oração esteja alinhada com o céu, eu preciso conhecer o coração do Pai. E como é que eu conheço o coração do meu Pai? Orando. Lendo a palavra. Buscando. Clamando. Tendo comunhão com Ele. Tendo comunhão com Ele. O Senhor, Ele está nos chamando para o lugar da comunhão. Porque é no lugar da comunhão que a gente conhece a vontade do Pai. E ao conhecermos a vontade do Pai, Ele usa a nossa vida na edificação da obra dEle. E foi assim com Zacarias. Zacarias estava orando. E ele não cessou de orar, ele não cessou de clamar, ele não cessou de buscar. E o anjo desce e diz para ele: a sua oração foi ouvida. Tem propósito nela. O céu vai ampliar a tua oração. O céu vai levar a tua oração a um lugar que você não imaginava. O Senhor quer levar a nossa oração a um lugar que a gente não imagina. Zacarias, ele estava apenas orando. Mas o céu estava trazendo um propósito para a vida dele. Zacarias, Isabel vai ter um filho sim. Zacarias, você vai ser pai sim. Mas você não vai ser pai de um menino comum. Você vai ser pai de um menino que o céu já deu nome para ele. Você vai ser pai de um menino que o céu já determinou o chamado dele. A sua casa terá dentro dela aquele que vai preparar o caminho do Senhor. É tempo do Senhor chegar. É tempo do reino de Deus ser estabelecido na terra. E eu vou usar a sua casa para isso, Zacarias. Eu vou usar a sua casa para esse tempo profético. Ei, tu terás satisfação e alegria. Mas não somente a sua casa. Não somente a sua casa se alegrará. Muitos se alegrarão com o nascimento do teu propósito. Muitos se alegrarão com o resultado da tua oração. Muitos se alegrarão com o resultado da sua busca. Então não cessa de clamar. Não cessa de buscar a vontade do Pai. Muitos terão satisfação, porque Ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor. O resultado da tua oração é algo grande diante do Senhor. Talvez aos teus olhos, aquilo que você clama, aquilo que você pede é tão pequeno. Talvez aos teus olhos, aquilo que você tem clamado ao Senhor é tão insignificante. Mas o céu está dizendo: quando você coloca nas minhas mãos, eu faço dele grande. Eu faço dele algo grande. Eu faço dele algo notório. Eu faço dele algo que vai mudar uma geração. Eu faço dele algo que vai mudar, que vai transicionar de um tempo para o outro. Até esse momento, o céu estava calado.
Até o dia que Zacarias adentrou o lugar da intimidade. Até o dia que Zacarias adentrou ao lugar, ao altar do incenso. O céu estava calado há 400 anos. Mas quando ele entra no lugar da oração, o céu decide falar. O céu decide se revelar. O céu decide mostrar os seus planos e os seus propósitos. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto o céu se cala, a gente não se cala. Enquanto o céu está fechado, a gente está orando. Enquanto nada parece que acontece, a gente não cessa de clamar. A gente não cessa de buscar. Ainda que ele não fale, ainda que ele não me dê direcionamento algum no momento, eu continuo clamando, eu continuo buscando. Eu continuo orando. Eu continuo orando. Eu continuo orando e quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho. E quanto mais eu busco, mais a nível avançado de conhecimento da vontade do Pai eu tenho. Zacarias não cessa de clamar. Isabel não cessa de clamar. Isabel está em casa, Zacarias está no templo. Isabel está em casa, Zacarias está exercendo o sacerdócio. Isabel está em casa e Zacarias está tendo visões no lugar da oração. Não cesse de clamar. Porque Deus tem um propósito para a tua oração. E orações alinhadas, elas liberam o espírito profético. Ele será grande. Não beberá vinho nem bebida forte. Mas ele será cheio. Cheio. Ele será cheio do Espírito Santo de Deus. Março é um mês de orações alinhadas. Para que sejamos cheios do Espírito de Deus. Para que sejamos cheios do Espírito de Deus. Isabel está em casa. Zacarias está no lugar da oração. E o céu está visitando o seu ventre e enchendo ele com o Espírito de Deus. Esses são os resultados da oração. Resposta, alinhamento, grandeza de propósito e cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E ele converterá muitos. Ele converterá muitos. Ele converterá muitos. Esse é o propósito do céu. Deixar um povo preparado. Deixar um povo preparado. O Senhor está chamando a sua igreja ao lugar da oração. Ao lugar da oração alinhada com o propósito dele. Para que possamos preparar um povo até que ele venha. Até que ele venha. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, meditando no que o Senhor queria falar conosco nesses dias, eu fui folheando a palavra. E logo mais à frente, logo depois do nascimento de Jesus, a palavra de Deus ela vai falar sobre um homem e uma mulher. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, ele fala sobre Simeão e Ana. Esse é o único texto que o nome desse homem e dessa mulher é citado. Esse é o único lugar na palavra que o nome de Simeão e de Ana é citado na Bíblia. E a palavra de Deus, ela vai dizer
que Simeão era um homem cujo o coração era temente a Deus e ele esperava. Ele esperava por ver a consolação de Israel. Se ele esperava ver a consolação de Israel, ele esperava pelo cumprimento da palavra de Deus. Então ele tinha uma oração alinhada. Ele tinha uma oração e talvez Simeão todos os dias orava e clamava e dizia: eu espero ver a consolação de Israel. E orações alinhadas, elas têm resposta. E a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria. Ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ele não morreria antes de ter resposta da sua oração. Porque a oração dele tinha propósito. Porque o clamor dele estava alinhado com o que o Senhor estava querendo fazer na terra naquele tempo. Porque o coração dele conhecia o coração do Pai. Ele conhecia que a vontade do Pai era trazer consolação para Israel. Então a oração dele era alinhada com o céu e ele dizia: traz a consolação de Israel, Senhor. Até o dia que o mesmo Espírito que revela a ele, que ele não morreria antes de ver o mesmo Espírito que revela. É o mesmo Espírito que conduz. O Espírito que nos revela o propósito do céu. O Espírito que move a nossa oração. É o mesmo Espírito que nos move ao lugar do cumprimento do propósito da nossa oração. E a palavra de Deus vai dizer que ele, movido pelo Espírito, foi ao templo. No momento em que Jesus, a consolação de Israel, estava sendo apresentada no templo. E aí ele pode pegar no menino. Queridos, imagina isso. Imagina ter um coração tão entregue ao propósito, ao ponto de Deus falar para ele: você não apenas vai ver, mas você vai apalpar, você vai pegar e você vai testemunhar sobre aquilo que eu falei no seu coração. E Simeão, ele dá testemunho de Jesus. Simeão, ele dá testemunho de quem Jesus seria. Antes mesmo de Jesus começar a caminhar, a andar, a falar, Jesus tinha 8 dias de vida. Aquele que tem relacionamento de oração não tem medo de declarar a profecia que recebeu no secreto. Aquele que tem intimidade, aquele que tem acesso ao coração do Pai, não teme em trazer à tona aquilo que foi colocado no seu coração. E ao olhar para aquele menino, Simeão começa a declarar. E ele começa a dizer: agora, Senhor, despede-me em paz, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Como está o alinhamento da sua oração? Como está o seu tempo de secreto com Ele? Como está? Você está tão alinhado com Ele que você não teme em declarar aquilo que Ele colocou no seu coração? Você está tão alinhado, você está entendendo tão profundamente qual é o propósito dEle para aquele tempo, que você não teme declarar aquilo que Ele colocou no seu coração? Ou você ainda está se escondendo, temendo a homens, sendo que o Senhor já te deu a revelação daquilo que Ele quer fazer nesse tempo?
Simeão até aquele momento era um homem desconhecido. Simeão até aquele momento era um homem desconhecido pelos aqueles da terra. Simeão até aquele momento era alguém que não tinha nome, que não tinha identidade. Era alguém que o povo achava que era comum. Mas no secreto, era alguém que o céu estava se revelando para ele, enquanto a palavra não se revelava a mais ninguém. Há momento que Deus se cala na multidão, mas Ele continua falando no secreto. Há momento que não tem revelação pelo lado de fora, mas no lugar secreto tem um anjo se declarando o propósito do Senhor. Há momentos que pessoas vão se reunir em lugares em que o Deus não está falando, mas o céu vai se revelar a alguém que está de joelhos dobrados, buscando e perguntando o que é que o Senhor quer fazer nesse tempo. O que é que o Senhor vai fazer nesse tempo? Eu quero ser parte. Eu quero ser parte da geração que vai preparar o caminho do Senhor até que Ele venha. E no mesmo texto vai falar da profetisa Ana. E o Senhor, Ele vai dar algumas características dessa mulher. E o céu vai dizer que ela era uma viúva que ficou pouquíssimo tempo casada com seu marido. Ela tinha quase 84 anos. Mas a palavra de Deus vai dar um indício do porquê ela ouvia o céu. Ela tinha 84 anos, mas a palavra diz, ela não se afastava do templo. Ela não se afastava do templo, servindo a Deus com jejum e oração, de dia e de noite. De dia e de noite. Na hora de acender o incenso da manhã, ela estava lá. Sacerdotes que não tinham a revelação do Senhor, muitas das vezes, entravam para acender o incenso no templo, com as suas roupas formosas, com toda a sua pompa e circunstância. Mas Ana estava sentada do lado de fora, de manhã e de noite, com jejum, com oração e com súplicas. Algumas vezes, queridos, Deus vai revelar para quem está do lado de dentro. Outras vezes Ele vai revelar para quem está do lado de fora, de maneira física. Mas o seu coração está acessando o Santo dos Santos. Então não importa qual é a geografia do lugar que você está. Não importa se você está dentro. Não importa se você está fora. Não importa o que os outros olham para você e diz. Importa é ter um coração alinhado com o propósito do céu. Importa ter intimidade com Ele. Importa buscar a sua face. Importa queimar incenso de dia e de noite. Importa é ser sacerdócio santo. Propriedade exclusiva do Pai. Importa é ser dele, por ele e para ele. Importa é ter o coração alinhado. Não importa se o seu nome é conhecido dentro ou fora de lugares. Importa é o céu se te conhecer e se revelar para você. Não importa se o teu nome não está sendo revelado em mesas e em lugares. Importa é que você é altar do Senhor. Importa que quando você
certeza que quando você dobra o seu joelho para orar, o céu se abre. E um novo nível de revelação é acessado por você. Foi isso que Zacarias viveu naquele dia. Foi isso que Zacarias viveu no dia que o céu decidiu que ele poderia ir mais profundo. No dia que o céu decidiu abrir, como o pastor Bruno falou aqui ontem, um novo portal de acesso para ele. Mas tudo isso porque ele não desistiu da oração. Ele não desistiu do lugar da oração. Jesus vivia constantemente em oração. Os evangelhos sempre vão falar, e Jesus saiu, entrou para o deserto para orar. E quando os discípulos foram falar com ele, Jesus nos ensina a orar. A forma como Jesus ensina os seus discípulos a orar é: alinha o céu com a terra. E na sua oração você diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E chegou um dia que ele precisou colocar em prática essa oração. Lá no Getsemane, ele dizia: se possível. Eu ouvi um pastor falando sobre isso essa semana e eu achei tremendo quando ele disse: uma coisa é você ensinar a oração, outra coisa é você precisar viver ela. Uma coisa é você ensinar o modelo da oração, outra coisa é você precisar viver essa oração. E Jesus, ele precisou viver essa oração onde ele dizia: se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus vai nos fazer viver coisas que o nosso coração já havia esquecido por causa da nossa constância em oração. Por causa da sua constância em oração, o Senhor vai te fazer viver coisas que você já havia esquecido. Foi assim com Zacarias. E eu fiquei me perguntando: Senhor, que oração foi essa que Zacarias fez? Que quando o anjo diz para ele: vai acontecer, ele para e pergunta: como? De que forma? Humanamente não é possível. Como? De que forma? É porque às vezes o tempo passa e o nosso coração se esquece. Mas o céu, ele não esquece da nossa oração. Tem incenso no céu. Uma vida de oração nos leva a lugares acessados por poucos, para viver o que poucos vivem, e nos traz uma revelação profunda dos propósitos de Deus. Tenha uma vida de oração. Ter uma vida de constante oração é acessar o céu pelo lado de dentro. Uma oração baseada na vontade de Deus tem poder de causar movimento no céu. Foi assim quando Daniel orou. Foi assim quando Daniel, ao ler a palavra de Deus e entender qual era o propósito, ele dobra os seus joelhos e começa a declarar: a tua palavra diz que são 70 anos, já se passaram 70 anos, então o que é que está faltando para se cumprir? É arrependimento? Eu me arrependo. É oração? Eu oro. É jejum? Eu jejuo. É busca? Eu busco. E Daniel se coloca no
diz para ele: eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim porque as tuas palavras tinham propósito. Eu vim porque as tuas palavras tinham alinhamento. Eu vim porque as tuas palavras eram palavras de peso no céu. Por isso eu vim. Eu vim porque você se colocou na brecha. Eu vim. E você não tem noção, Daniel, do reboliço que aconteceu no céu quando você começou a orar. Daniel, você não tem noção. Você não tem noção do que começou a acontecer nas esferas espirituais quando você começou a declarar as palavras desse livro. Imediatamente, Deus enviou a resposta. Mas a tua oração, Daniel, a tua oração tinha tanto poder. A tua oração tinha tanto poder que ela movimentou o céu, mas ela também abalou o mundo espiritual, ao ponto do rei da Pérsia se levantar contra mim e tentar me impedir de passar. Mas sabe o que me fez chegar aqui hoje, Daniel? Foi a sua constância em oração. Porque você perseverou em me buscar. Porque você perseverou em clamar. Porque você perseverou em jejuar. Porque você não saiu do lugar da oração. 21 dias você orou. E Deus enviou Miguel para guerrear. Porque a sua resposta precisava chegar. Ei, querido. Deus está nos falando nessa noite sobre o poder de uma vida de oração. Quais são as esferas que a nossa oração acessa? Quais são os lugares que a nossa oração vai? E o que ela causa? Não saia do lugar da oração. Não saia do lugar da oração. Não cesse de clamar. Eu quero terminar essa palavra lendo um último texto. Apocalipse capítulo 8. O céu tem expectativa com a sua oração. Às vezes, você acha que você ora só porque você quer. Ou às vezes você ora só porque você precisa. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para mim e para você que o céu tem expectativas e propósitos na minha e na sua oração. Apocalipse capítulo 8, do verso 1 ao 5 diz assim: quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos
sobre o altar de ouro que está diante do trono. No céu tem um lugar preparado para a tua oração. A tua oração não fica parada, querido. Existe um reservatório de oração no céu. E foi-lhe dado muito incenso. Incenso fala de perfume. Incenso fala de cheiro suave. Incenso fala de queimar para ele. Eu não sei para que eu fiz o cabelo, mas eu fiz. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos anjos, dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Perfume o céu com a tua oração. Encha as taças com a sua oração. Porque haverá um dia que a tua oração, depositada no céu, trará justiça sobre a terra. Haverá um dia que as orações que você tem feito provocará o espírito profético e haverá sinais no céu e na terra. Então não cessa de clamar. Não cessa de clamar, não cessa de queimar incenso para Ele. Fica de pé, querido. No dia que o Senhor me deu essa palavra, eu estava em casa. E eu estava anotando essa mensagem e eu entrei para o quarto. E o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre a profetisa Ana. E Ele dizia, ela estava no templo todos os dias, de manhã e de noite ela queimava incenso. Na hora do incenso da manhã ela estava lá. Na hora do incenso da tarde ela estava lá. Muitos não entendiam o que ela estava fazendo. Mas ela estava acessando. Ela estava acessando lugares que aqueles que tinham nome não acessavam. Ela estava conhecendo o profundo do meu coração. E quando eu saí do quarto, o meu telefone estava tocando louvores e começou a tocar essa música e eu caí em lágrimas e eu comecei a chorar e chorar e chorar, porque era o céu confirmando a mensagem. Então eu te convido a nessa noite queimar para Ele o incenso da oração. Queima para Ele o incenso da oração nessa noite.